Ao longo de 40 anos de vida, o PSD foi sempre uma referência nas lutas por Portugal e pelos portugueses. Desde 2011 que o PSD está a liderar o país numa das fases mais difíceis da nossa história. Mas tivemos coragem para enfrentar grandes desafios. Coragem para fazer tudo o que era preciso para evitar que Portugal caísse na bancarrota. Apesar do desgaste político, tomámos todas as medidas necessárias para enfrentar os obstáculos e recuperar o país. E é importante dizer que pela primeira vez na história da nossa democracia, o sacrifício foi distribuído por todos. A começar pelo governo, que soube dar o exemplo. Além dos cortes que sofreram como toda a função pública, os salários dos políticos tiveram um corte adicional de 5%. Esta medida foi imposta pelo PSD logo em 2010, quando ainda era oposição ao governo PS. As despesas dos gabinetes diminuíram. Os custos com a frota automóvel foram reduzidos. As despesas com o pessoal administrativo foram cortadas. Mas o governo fez muito mais do que as medidas de austeridade impostas pela Troika. Fez o maior programa de mudanças que o país já viu. Avançou com reformas estruturais e criou as bases para o relançamento de uma economia sustentada. Abandonou a cultura do crescimento apoiado na dívida pública. Surgiu uma nova cultura de investir no essencial, de gastar o necessário, de valorizar o que é importante e dar prioridade ao indispensável. Uma cultura de poupança e reorganização do Estado em todas as áreas. Uma cultura de gestão responsável dos recursos públicos. E depois de 3 anos com o PSD no governo, os resultados começam a ser evidentes. Cumprimos o acordado com os credores e parceiros e recuperámos a credibilidade internacional de Portugal. Com muito esforço e trabalho de todos, cumprimos o memorando com a Troika nos termos e nos prazos estabelecidos. E já começam a ser visíveis os sinais positivos na economia. O desemprego está a cair há 1 ano e meio. E não é a imigração que explica essa descida. No espaço de 1 ano, foram criados 90 mil novos postos de trabalho. A produção industrial está a crescer. E as taxas de juros da dívida pública atingiram mínimos históricos. 35 mil novas empresas foram criadas só no ano passado. As exportações atingiram o valor mais alto de sempre. E a poupança das famílias continua a crescer. Todos estes indicadores mostram que estamos no caminho certo. Graças ao trabalho de todos, recuperamos a nossa autonomia, a nossa soberania e a autoestima dos portugueses. Muito já foi feito, mas há ainda muito por fazer. Não é hora de olhar para trás, é hora de olhar para o futuro. É hora de valorizar as conquistas e seguir em frente. Só foi possível chegarmos até aqui com o esforço, o trabalho e o apoio dos portugueses. E é com empenho e coesão que vamos continuar a trabalhar. Questões como a criação de emprego, a diminuição da carga fiscal e a melhoria das condições sociais serão a nossa prioridade e a nossa agenda. Ainda há muito a fazer na educação, na saúde e em muitas áreas. Vamos prosseguir os nossos objetivos, com determinação. Foi com coragem que enfrentámos a crise e é com a mesma coragem que vamos enfrentar estes desafios. Sobretudo o desemprego, que já desceu de forma considerável, mas que estamos a trabalhar para que desça ainda mais. Hoje, Portugal volta a ter esperança. Esperança num futuro melhor para todos. A mudança que começámos há 3 anos tem de continuar. Quando iniciei funções como Primeiro-Ministro, há praticamente 3 anos, o país vivia uma situação financeira e económica dramática. O país estava praticamente à beira da bancarrota, tinha perdido a confiança dos portugueses e dos investidores externos. Precisámos, por isso, de recorrer à ajuda externa e sujeitámos a executar um programa de consolidação das nossas finanças públicas bastante severo. Todos fizemos, portanto, sacrifícios muito grandes, como nenhuns no passado foram chamados a fazer. Em 40 anos de democracia, este governo teve de executar o mais ambicioso programa de contenção de despesa pública e de redução de déficit público e déficit externo, e os portugueses foram chamados, como nunca antes, a realizar sacrifícios em ordem justamente a vencer essa emergência financeira e económica. Procurámos fazer a maior parte das medidas que tivemos de adotar no mais amplo consenso social possível. Realizámos um acordo de concertação social e em praticamente todas as áreas do Estado conseguimos um acordo com parceiros sociais. Mas estivemos também a lançar reformas para o futuro, em todas as áreas e domínios. Nas áreas de Estado, na defesa, na segurança interna,
na justiça, mas também na educação, na saúde, na segurança social e em muitos outros. O nosso objetivo foi só um: que os sacrifícios que todos fizemos, em nome dos nossos filhos, de um futuro melhor para Portugal, pudesse também ser acompanhado de reformas de fundo na nossa sociedade que trouxessem mais competição, que trouxessem mais concorrência, uma sociedade e uma economia menos protegida, mais emprego para o futuro, com mais justiça social. Penso que valeu a pena, ao cabo destes 3 anos, a mudança que empreendemos. Ela ainda não está terminada, mas os resultados que alcançamos garantem-nos que daqui para a frente podemos com certeza ser ainda mais ambiciosos e mudar ainda mais o horizonte de esperança para todos os portugueses. PSD. Acima de tudo, Portugal.